Estamos de volta, agora são 11 horas e 25 minutos, 11h25. Deixa eu já conectar aqui com o nosso entrevistado, Dr. Bruno Choaire, que é procurador do trabalho. Dr. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, mesmo que de forma remota. Em breve eu gostaria de ver o senhor aqui no estúdio com a gente, para a gente conversar mais. Mas hoje vamos começar falando sobre as ações trabalhistas nesse período de pandemia, doutor. Como é que está essa relação? Houve uma diminuição ou um aumento? Em relação às ações propriamente ditas, eu não tenho o número aqui exato para informar, né? A atividade do Ministério Público do Trabalho, ela se desenvolve também judicialmente, mas de forma muito robusta também de forma extrajudicial, né? Buscando a adequação da conduta das empresas em relação às medidas, por exemplo, de segurança pertinentes, né? Em relação ao coronavírus, o Ministério Público teve atuações relevantes, né? Por exemplo, no setor de frigoríficos, mas em relação ao número, né, das ações trabalhistas individuais, né, na Justiça do Trabalho, eu não saberia, não ter esse número de como ficou, se aumentou ou diminuiu e as razões para isso. O Ministério Público do Trabalho age com relação às ações trabalhistas, doutor? A atividade do Ministério Público do Trabalho, ela busca basicamente a proteção de uma coletividade, certo? Então, por exemplo, uma empresa, ela está descumprindo uma norma de segurança, por exemplo, e com isso ela está ofendendo ali aquela coletividade de trabalhadores que trabalham para ela. Se a gente pensar, por exemplo, uma obra em que não haja guarda-corpo para proteger contra a queda do trabalhador. Então, esse tipo de conduta, ele não vai afetar só um ou outro trabalhador, ele vai afetar indistintamente toda a coletividade de trabalhadores. Então, o Ministério Público do Trabalho atua com base em denúncias e até com base em iniciativa própria para buscar a regularização dessas condutas, ou seja, para que a empresa cumpra as normas de segurança, as normas relativas a trabalho infantil, as normas relativas à garantia de, enfim, direitos trabalhistas, e também, a depender do caso, pagar uma compensação à sociedade em razão dessa violação, né, caso ela seja sistemática e grave. Então, a perspectiva de atuação do Ministério Público, ela é coletiva, né, para salvaguardar, para proteger aquela coletividade de trabalhadores, não trabalhadores que sejam individualmente considerados, né. A gente tem uma fase extrajudicial na qual a maior parte dos problemas são resolvidos, né, com a celebração de termos de ajuste de conduta, que são basicamente acordos com as empresas estabelecendo condições de cumprimento da legislação, e, em último caso, não resolvendo pela via extrajudicial, né? Aí sim ajuiza-se a ação civil pública perante a Justiça do Trabalho para compelir a empresa a adotar essas providências, né, caso seja necessário. Dentro desse foco, muitas ações foram ajuizadas nesse período de pandemia? Sim, nós tivemos uma atuação, especialmente ano passado, muito intensa, né, relativamente a medidas de proteção contra o coronavírus, né, por parte de instituições de saúde, por exemplo, né. Tivemos ações civis públicas para compelir, por exemplo, o município de Cuiabá a fornecer os equipamentos de proteção individual e viabilizar um estoque que tenha um fluxo que permita o uso por parte desses trabalhadores. Também ajuizamos diversas ações públicas no Estado em face de frigoríficos, né, para também adotar medidas de proteção contra a transmissão do coronavírus, né, já que o frigorífico, né, por reunir uma quantidade muito expressiva de trabalhadores em um mesmo ambiente de trabalho, ele acaba sendo um ambiente propício à disseminação do vírus, e por isso a necessidade de imposição de um protocolo, né, de um conjunto de medidas adequadas para que evitar essa contaminação no meio ambiente de trabalho. O Público do Trabalho, ele precisa ser provocado ou ele também demanda ações por conta própria? Como que funciona esse processo? São as duas vias, né? A gente recebe denúncias da sociedade, porque a pessoa pode, até pela internet,
fazer denúncias envolvendo especialmente direitos coletivos, né, irregularidades que afetem coletividade de trabalhadores, mas também temos iniciativas próprias. Por exemplo, esse conjunto de ações envolvendo frigoríficos, ele decorreu de um procedimento promocional instaurado na sede, no qual foram sendo coletadas informações relativamente às medidas de proteção, e aí o próprio Ministério Público autuou as notícias de fato para que houvesse atuação. Então, o Ministério Público atua por provocação, mas também pode, estrategicamente, escolher setores, escolher temas importantes e atuar mesmo sem que haja denúncia. Doutor, e as denúncias, elas são feitas de que maneira? Quais são os canais para que as pessoas possam realizar essas denúncias? Hoje, basicamente, o site da Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região, aqui em Mato Grosso, é o canal por excelência no qual nós recebemos, mas também através de ligações telefônicas, caso haja impossibilidade, né? Mas normalmente é pela própria internet, né? E também com o contingenciamento da atividade presencial que o órgão tem experimentado, essas denúncias têm vindo especialmente pela internet, que é o meio preferencial hoje de realização de denúncias, né? É através do site da Procuradoria, é isso? Isso, do site da Procuradoria, exatamente. Ele abre um Procuradoria formulário... Geral do Trabalho. Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região. Do Trabalho. Nós temos o site, vamos colocar de novo no ar aí? Só para... Esse site aí, doutor? Vamos ver aqui. É isso aqui? É esse mesmo. Isso. www.prt23.mpt.mp.br. Tem como a gente acessar o site, Zé? Para a gente ver como é que é o funcionamento da denúncia? Vamos ver se a gente acessa o site para mostrar também onde que... Existe uma aba de denúncia, é fácil? Sim. O acesso é fácil? O senhor já está há quanto tempo no Ministério Público? O senhor é coordenador nacional de defesa o senhor é coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho. O que faz essa coordenadoria, doutor? Explica para a gente um pouquinho sobre esse trabalho do senhor. Nós temos a atividade no ofício, né, que é aquela atividade normal, em que recebemos demandas, autuamos em investigações, essa atividade normal todos têm, e a coordenadoria regional, ela é uma forma de tentar coordenar a atuação do Ministério Público do Trabalho em relação a determinadas temáticas, como, no caso, o meio ambiente do trabalho, né? Eu citei para você uma atuação coordenada relativamente a frigoríficos. Nós temos também atuação coordenada do Ministério Público relativamente a, por exemplo, segurança na aplicação de agrotóxicos para proteger a saúde de trabalhadores rurais. Nós temos uma atuação também promocional em relação à garantia de segurança nos canteiros de obras, enfim. É uma atividade que se soma àquela que é realizada no ofício de investigação, instrução de inquéritos e ajustamento de ações, para permitir algumas ações estratégicas, né, de âmbito regional. Nós mostramos o site e vamos mostrar novamente, que é onde você pode fazer a sua denúncia, né? Onde você pode fazer denúncias para o trabalho. Está aí, ó. Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, MPT, é esse site aí, né, doutor? Isso, esse site mesmo. Aí lá na direita vai ter uma aba, isso. Aí escolhe ali a cidade. Bota Cuiabá aí pra gente ver. Aí entra o primeiro, aí passo a passo como fazer a denúncia. É isso? Isso. É o formulário e é importante descrever, né, de forma objetiva, né, a irregularidade que está acontecendo na empresa, né, deixando claro que essa irregularidade está atingindo ali a coletividade de trabalhadores, né, que não é uma demanda individual. Bruno, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa no dia de hoje, desejar ao senhor um bom trabalho aí frente à sua coordenadoria e que de fato vocês consigam trazer luz e justiça aí para aquelas pessoas que hoje estão trabalhando aí sob demandas ilegais e tudo mais. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a participação, o convite e a oportunidade de falar sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado.